Oi, Geraldo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentá-lo, assim como cumprimentar aos nossos amigos que já se fazem aqui na nossa live, com muito carinho. São muitas lives e acontecendo ao mesmo tempo, então quem está aqui realmente sente um carinho especial por nós. Sim, verdade. Kira, um beijo, doutor Juvencio. Eu peço perdão a quem eu não cumprimentar. Eu retirei os meus óculos para ficar esteticamente melhor, mas eu confesso que eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo ler as letrinhas miúdas. Ah, Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Zélia, eu sou advogada há cerca de 22 anos, eu já vou fazer 22 anos de advocacia. E trabalho com direito de família e sucessões. E trabalhando com direito de família e sucessões, um tema me chamou bastante a atenção, que é o tema relacionado à adoção, principalmente considerando que no mês passado, especificamente no dia 25, foi o Dia Nacional da Adoção. E aí, Geraldo, eu participei, junto com demais colegas, de um congresso onde foi falado sobre adoção, especialmente sobre a adoção tardia, que é a adoção daquelas crianças já um pouco mais velhas. Esse congresso foi um congresso virtual, foi um congresso promovido pelo IBDFAM, que é o nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família, e esse tema me tocou bastante. Então, o que foi que aconteceu? Nós estávamos juntos na live da semana passada, falando sobre relacionamentos e consciência, divórcio e consciência, a importância da consciência na formação das relações e dialogando, você falou sobre a sua história, um pouco sobre a sua história. E sim. aí nós adentramos no tema adoção. E, Geraldo, você como estudioso, né, como terapeuta muito estudioso, sabe que nada acontece por acaso. Então, não foi por acaso que nós estivemos juntos na semana passada falando sobre relacionamentos à luz da consciência, divórcio à luz da consciência, e em meio a esse tema surgiu o tema adoção. Eu gostaria de te convidar à fala, né? E fica à vontade, faz uma apresentação sobre quem você é e Certo. sinta-se à vontade, Geraldo, para falar sobre o tema, o que a palavra adoção representa para você. Poxa, Ana, muito obrigado por esse momento. Hoje eu me sinto um pouco impactado, porque realmente eu sou um filho adotado, né? Eu sou adotado por uma tia e pelo marido dela. Tenho duas irmãs que são minhas primas. Mas por mais que seja um local conhecido, que é na mesma família, é uma adoção, né? Então, assim, foi isso que me levou a ser terapeuta, né? A dor da família, né? Enfim, eu sou terapeuta transpessoal, né? Eu trabalho com constelação sistêmica, né? A questão do trauma da família, trabalho com o trauma em si, né? Trabalho com terapia floral para o equilíbrio das emoções, trabalho com regressão, é, fiz formação, sou terapeuta de piano, formação na escola DEP, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo, que trabalha muito com a expressão do corpo, né? Essa é a primeira barreira que nós lidamos, que é a questão do corpo, que é onde a gente tem uma vida de sensações e emoções, e ele responde, esse organismo responde perante essa vida de sensações e emoções. Né? Eu estou em processo de formação no PEF, faltam 4 módulos para terminar, e o PEF é trabalhar essa sombra, né, dentro de nós,
Ele preconiza que toda sombra, na realidade, tem muita luz, né? E a sombra para o Perfil Perfil significa patchwork, né? Significa o trabalho do caminho, é olhar para essa sombra e trazer clareza. Segundo o Perfil, a, a sombra é falta de conhecimento, é ignorância pura. Então você erra por falta de conhecimento. E esse conhecimento está atrelado ao autoconhecimento. E tem uma coisa no Perfil que eu gosto bastante, que permeia muitas terapias, é a questão da economia divina. Nada cai no seu colo, né? Nada, absolutamente nada, desde o mais tóxico e abusivo ao benéfico, sem ali ter um aprendizado para você. Né? As relações, elas são de afetações. É uma via de mão dupla. Então, eu te afeto e tu me afeta. Eu estou falando isso pelo tema que permeamos hoje, que é a adoção. Uhum. Segundo o Uhum. dicionário, né, Aurélio, adotar significa aceitar legalmente, entre parênteses, alguém como filho, concedendo-lhe direitos per filiar. Né? E aí, se a gente colocar a questão central de aceitar, né? Aceitar consentir em receber o que é dado, oferecido. Essa relação de troca. Né? Então, assim, adoção. Né? Quando você faz um processo de adoção, geralmente isso a nível de constelação familiar, isso é incluir uma pessoa ou um arquétipo que está excluído da família. E existem muitas famílias que têm esse processo de adoção muito forte, né? Famílias que vêm do interior e você tem um parente dentro, né, da capital e antigamente, né, eles vinham para estudar ou para fazer tratamento médico e adotavam, né, o sobrinho, o afilhado ou pessoas daquela região do interior. Na minha família aconteceu muito isso. Eu sou originário do Pará a cidade que eu morava chama-se Itaituba. Itaituba é encravada no meio da selva amazônica. E só tinha dois destinos lá naquela época, na época dos meus pais. Né? Ou você era pescador, ou você era garimpeiro. Né? Então, assim, a minha avó, antevendo essa falta de oportunidades, teve 9 filhos, eu nem lembro mais quantos filhos foram. Mas só uma tia minha, né, que não fez a aventura de ir para Belém ou para Santarém. E sofreram muito, porque eram crianças indo para casa, mesmo de parentes. Teve uns parentes que realmente foram extremamente carrascos, né? Humilhavam. Né? Então, assim, esse local de adotar, ele tem essa característica pesada de que muitas vezes traz o peso de criar um outro ser humano, né? A responsabilidade e a gente não concebe isso como algo amoroso, né? Algo que você possa beneficiar uma pessoa, né? Dando todas as oportunidades. Nós temos a capacidade de querer fazer com que o outro caiba dentro de um estereótipo, dentro daquela famosa caixinha, né? Então, assim, existe um grande filósofo místico que chama Osho, que é muito disseminado dentro das comunidades esotéricas, né? E o Osho, ele foi amado e odiado. E ele falava muito sobre essa coisa do ego, porque esse ensinamento da adoção está muito relacionado com a essência e com o ego. O Osho falava que era muito fácil você adotar. Adotar é muito fácil. Agora, o que você quer dar para esse adotado, essa adoção, esse filho que vai vir? Né? Ele fala, não sei se isso era uma, uma fantasia, mas ele fala que por conta dos trabalho dos pais, ele foi adotado por dois avós, e avós distintos, não eram casal. Né? E que ele viveu numa região
até os 7 anos sem educação formal. Ele só tinha a relação com os avós, com a ancestralidade, no caso, né? E que isso foi uma libertação para ele, porque se ele fosse, teoricamente, ele falando filosoficamente, se ele fosse, é, se tivesse sido adotado, não, se ele tivesse sido criado pelos pais, ele tinha as características, né, os perfis da personalidade dos pais e não seria um mestre que ele se tornou, né, no Oriente e no Ocidente. O Osho ele tem essa coisa de trabalhar o ego, trabalhar a essência através do padrão do primeiro chakra, que envolve a nossa relação de base, né? Tudo que é base para a sobrevivência. E se a gente trouxer a questão do ser humano que é adotado, ele geralmente ele perde um pouco dessa base, né? Porque é a primeira sobrevivência dele, né? A relação imbricada, né? Aquela relação que ele tem com a mãe é cortada logo no início da vida, dos primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros dias com a relação à mãe, né? Energeticamente falando, quando a gente, a nível espiritual falando, quando a gente vem para esse planeta, a gente já vem num campo, né? Que você já faz uma ligação antes da mãe engravidar, você já faz uma ligação com os chakras da mãe. E também com o pai, porque o pai é a semente primordial, aí depois vem a concepção, né? Que é a mãe dá toda a estrutura, dá toda a base material para aquele ser se desenvolver. E aí aquela base material é cortada quando você não tem continuidade nessa relação. E aí ele vai, energeticamente, a criança corta o cordão umbilical e corta também os laços, né, energéticos de chakra com os pais. E aí ele Os fica, pais biológicos. os pais biológicos, e a criança fica buscando qualquer relação para sobreviver, qualquer energia para sobreviver. Isso dá uma característica muito peculiar dentro de uma criança adotada. Então, eu, que sou adotado, vou fazer qualquer barganha para me relacionar. Né? Vou fazer para sobreviver. O meu intuito nesse planeta é sobrevivência. Então, eu vou para essa questão de relacionamento fazendo uma barganha. Quando eu não sinto a verdade dentro, isso eu estou teorizando. Quando eu não sinto a verdade emanada pelos meus pais adotivos. Que Entendi, entendi, entendeu? A próxima entendi. relação vai ser uma relação com meus pais adotivos. Se o pai adotivo ele está em uma base sistêmica, na minha família todo mundo adota, né? Vem adotando, mesmo tendo os filhos genéticos, os filhos, né? Normal que eu digo da relação normal que Uhum, seja adotado, é, uhum. eu, eu, eu eu vou sendo adotado e eu adoto. Como eu vou fazer eu vou assumir qualquer barganha. Então, você é minha mãe e eu vou assumir uma relação com você e vou fazer a ligação dos meus chakras com você. E essa ligação ela não pode ser mais desfeita. Então, eu vou ter uma fidelidade, vou ser extremamente fiel ao que você passa, porque é um modo de Uhum, sobrevivência. Então, o que você uhum. me der, eu vou ter um agradecimento, eu vou até comprar essa ideia como uma verdade suprema. A gente está falando aqui da, Geraldo, da distorção, tá? Sim, entendi, da distorção. Ok, entendi, entendi. da distorção. Continua. Aham. Ok. Então, então, um pai que vai adotar, ele precisa estar muito claro daquilo que ele precisa, que ele tem necessidade de passar. Porque um pai que adota, né, ele está no serviço. Como eu disse anteriormente, a sombra ela tem por trás uma grande ideia. Por trás da sombra tem um conhecimento muito genuíno, muito divino, né, do serviço perante a humanidade quando você adota um ser. Porque o intuito daqueles pais é dar o melhor para ele, né? E esse melhor, Ana,
fazer com que ele rode a chave, né? E não esteja mais com os pais biológicos, fazendo o mesmo percurso que os pais biológicos, e fazendo um outro tipo de tratativas assertivas perante a vida. O problema de uma criança, não que seja problema, o desafio de uma criança adotada é ficar preso nesse limbo entre pais adotivos e pais biológicos. Sim. Primeiro, a comparação, quem compara geralmente é criança. Meu pai, se meu pai biológico tivesse vivo, ou então se meu pai biológico tivesse presente, se a minha mãe tivesse biológico. Então, fica invalidando esse local, que é uma própria necessidade de invalidade. Você termina se invalidando, não é merecedor, né? Não foi merecedor do pai biológico, que largaram, imagine, do que tem hoje, porque como ele não tem base, nada para ele se sustenta, certo? Uhum, Porque uhum. na primeira imersão pela vida foi tirado, foi ferido, né? Porque é isso mesmo, é uma dor que é infligida e a gente até na criança, e a gente até falou que toda dor que vem, né, para a gente é um grande ensinamento. E é um complexo sistema egóico de culpabilidade, de vitimismo, de falta de segurança. E isso eu vou fazer. Aí o que acontece comigo? Eu vou fazer uma relação com as pessoas buscando esse vazio, completar Daí a esse vazio. necessidade, Só que ninguém. daí a necessidade, daí eu não consegui te entender, cortou um pouco. Desculpa, não entendi. Não, voltou. Daí a necessidade, Geraldo, que há em si honrar pai e mãe, inclusive os pais biológicos, quando se trata de uma relação de adoção, não é? Você está Como falando eu falei sobre para a você, quando distorção. eu falo, estou falando sobre a distorção. E assim, Né? esse local onde pais biológicos abandonam o seu filho também é um local de muito amor. Porque ele vai Sim, infligir em você, né, vai infligir na criança que foi abandonada, aquilo que ela precisa trabalhar em si. Primeiro, honrar. Os textos sagrados, principalmente a Bíblia, Ana Zélia, ela não fala que você tem que amar seus pais. Ela fala que você tem que respeitar pai e mãe. Respeitar o que foi feito no passado, porque por mais absurdo que seja, foi necessário. Né? Você vê quantas constelações familiares onde os pais são muito jovens e imaturos e entregam seu filho com avô, com avó, com irmã, né? Para outra pessoa, porque ele não tem capacidade de lidar com aquela criação, ou não tem capacidade financeira, ou emocional, ou às vezes até ética e moral, e não quer passar negatividades para aquela criança. Pode ser até sim. romantizado o que eu estou falando, sabe, Ana? Mas muitas pessoas, se você vê em constelações de filhos adotados, eles encontram a fala dos pais que não tinham capacidade de levar a, a criação adiante, mas tiveram muita honra em não ceifar a vida daquela criança. Daí o amor supremo, Aí é o não amor é? supremo. Daí o Porque amor supremo. primeiro a vida. Primeiro a vida. Eu posso não saber criar você, mas eu não te tiro a oportunidade da vida. Sim, com certeza. Geraldo, quem adota quem? Muito boa pergunta. É uma via, isso está em estudo hoje com uma ciência que chama epigenética, que é do Bruce Lipton. O Bruce Lipton é um médico norte-americano, mas, se eu não me engano, ele fica sediado ali na América Central, em universidades americanas por lá, e ele fez uma pesquisa através das membranas, né, e viu que as membranas elas têm um fator de permeabilidade, né, a membrana do DNA. E essa permeabilidade ela é tanto extrínseca como intrínseca. Então, entra informações como saem informações. Isso tudo permeada pelo ambiente. Primeiro tem o DNA que ele manda informações da cor dos olhos, o cabelo, mas essa coisa biológica mesmo. Mas a questão
do social, do envolvimento, né, que você tem, que permeia as relações, ela recebe um estímulo externo. Então, hoje eu tenho uma família X, daqui a 10 anos essa família não é a mesma coisa. Alguém vai casar, alguém vai partir, alguém vai morrer, e você vai ser afetado. Vai entrar outras pessoas, cunhados, cunhadas, amigos, a gente escolhe amigos como família, como irmão. E numa relação de adoção, um pai que adota, né, um filho, o filho adota o pai nas suas qualidades e distorções. Então ele Uhum. vai, mesmo um filho biológico, ele também vai adotar a qualidade e distorções do pai e também de todo o sobrenome que carrega. Então, se você Barreto Costa, os Costas são pessoas que são viajantes, caixeiro viajantes, e o Barreto são pessoas que são muito teimosas, né? São muito difíceis. E também tem a parte positiva, você adota todo esse sistema. Então, o filho biológico, ele está impregnado daquela informação. Já o Isso, filho, já já o o filho filho. adotado, ou ele pode ir para a distorção de ser extremamente fiel, aferroado a essa personalidade que ele cria. O filho biológico também cria uma personalidade, né? E ao sistema como um todo, por agradecimento àquele sistema que adotou o nome, o sobrenome e tudo que ele tem. O filho Um, adotivo, que tu um queres filho dizer, adotivo. Ele fica não é? extremamente fiel, um filho adotivo, ele fica extremamente fiel àquele sistema, né? Geraldo, Porque sabe, isso tanta verdade que você está falando, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o termo epigenética foi no congresso do IBDFAM, salvo engano, o professor Paulo Lepore trouxe esse termo até ao nosso conhecimento, e ele falou que, em conformidade com esse estudo, até características físicas são a criança absorvidas, assume. A não criança é? assume. Por quê? Porque quando você passa a conviver com alguém, que você passa a falar, passa a gesticular, você passa a copiar os gestos, as ações daqueles com os quais você convive. As suas Então, perguntas são maravilhosas, porque me lembrou agora de uma questão neurológica. E nós sim, temos, o ser humano, enquanto ser humano, os macacos também têm essa coisa, que chamam neurônio espelho. Então, tudo, aquela coisa daquela brincadeira de botar a mão no rosto, a criança imita, né? Ali na fase dos 3, 2 anos, aquilo dali já é um aprendizado do social. Eu imito você, a criança imita seu gesto, seu olhar, a sua questão moral, né? A sua questão ética, tudo ela vai fazendo igual. Só que o que tolhe a criança? Quando eu vejo, por exemplo, eu tenho uma atitude, Ana, de ver uma criança que vai botar o dedo na tomada. Eu grito. Não, não, né? Não pode. Naquela hora você já cria um trauma, uhum. certo? Porque a criança foi reprimida, mas foi para salvar a vida. Mesmo educando, Mesmo educando. Então, existem momentos em que eu vejo no meu filho atitudes iguais à minha, porque em algum momento, por conta do neurônio espelho, eles são muito sagazes, as crianças são muito inteligentes, ela repete aquele padrão. E quando eu vejo aquele padrão de desonestidade minha, o que eu faço com a criança? Eu grito com ela novamente, para que ela não repita aquilo que em mim é negativo. eu estou entendendo. Tá entendendo? E a criança Entendo. começa a entrar no processo de traumatização. Então, o que eu sou realmente? Né? Mas só que isso se repete, isso fica se repetindo. Né? Por fidelidade, principalmente um adotado, fidelidade, eu continuo repetindo, porque a partir daí eu fico, como a minha mãe brigou comigo, aí eu fico querendo entender o que é aquilo e reproduzo, porque não, como até a mãe e o pai não têm o entendimento daquela distorção, você fica reproduzindo, né, como um disco arranhado, aquelas mesmas atitudes de negação da vida. Né? Ou uma fofoca, ou uma crueldade, ou uma maledicência. A nossa sombra em si, ou uma arrogância, ou um medo,
né? Ou então um amor distorcido, né? Que é o caso do amor uma criança adotada, ela tem duas opções: ou ela vai para a revolta, ou ela vai para duas, não, três, ou ela vai para a barganha, ou ela vai para o entendimento e o amor, de todos esses Uhum. três processos. Né? Então, muitas pessoas dizem, é muito difícil lidar com uma criança adotada, ela vem de outro local, ela vem com outra história. Então, tem uma Isso. crença relacionada a crianças adotadas que não é real. Porque ali tem um ser humano que tem um DNA que pode ser praticamente reeducado. Fácil não é. Agora, crianças biológicas também são fáceis? Mas era Não, exatamente isso aí que eu ia te falar. Educar não é fácil. Não é não é fácil. fácil. E eu tenho uma pergunta a te fazer. Os laços biológicos são mais importantes do que os laços afetivos, Geraldo? Os laços de sangue são mais importantes do que os laços afetivos? O que é que você sente quando eu te pergunto isso? Sobre laços sanguíneos e laços de afeto. O que eu posso te dizer de forma filosófica? Nós somos grandemente uma família. Nós somos DNA, nosso DNA é igual o meu é igual ao seu. Não existe, o que separa a gente são nossos conceitos de família, né? Então, eu sou diferente de você, então eu crio uma superioridade a você ou uma inferioridade a você, e essa separação é que vai fazendo com que eu não me ligue a você. Então, todos os laços, todos os relacionamentos, até aqueles que são péssimos, eles vêm como ensinamento. O que separa é o ego, dizendo, né, isso que eu falei antes, para não ser redundante. Né? Agora, eu quero falar uma coisa sobre os pais, que é assim, é, o adotado, né, ele tem essa relação com o pai de servidão, né, de agradecimento eterno, de ficar numa relação que não é sadio. Né? Não, É, realmente. o que você faz com um filho adotado ou um filho biológico é criar e fazer com que aquela pessoa ela vá viver a vida dela. É impagável um ensinamento de um pai. Eu não tenho como pagar um ensinamento ao que meu pai e minha mãe me deram de vida, né, vida física, biológica, e não tenho como pagar o que o meu tio e minha tia me ajudaram, né, enquanto criação, que também não foi fácil, né? Você vive uma vida que tem seus altos e baixos. Não, às vezes os pais dão muito mais daquilo que eles podem para que a criança sobreviva, né? Para que a criança tenha uma qualidade maior, né? Então, assim, a relação de dívida, ela precisa ser completamente abolida, porque um filho biológico ou adotado, ele vai pagar essa dívida passando adiante a vida, passando adiante os conhecimentos, passando adiante até mesmo as distorções, porque é uma forma de que o outro aprenda aquilo. Então, isso faz com que pai e filhos fiquem em uma plataforma de igual, né, de amorosidade. O pai sempre vai ser superior, né, quando o pai está ok, quando o pai é Sim. equilibrado. Né? Quando o pai leva a um desequilíbrio, né, e o desequilíbrio da adoção, eu particularmente vejo quando eu sou impactado por isso, por clientes, por esse assunto, é a questão de adotar porque você é boazinha ou bonzinho. Né? Uhum. Isso é terrível, porque essa máscara do eu vou fazer o bem, se isso não está ok com você, que você não consegue fazer um processo de interiorização, quer dizer, pode ser um treinamento, ou você vê que o adotado ele tem isso. Ou eu vou ser bonzinho, né? Ou eu vou fazer barganha, ou eu vou estar no ódio completo. Né? Então, eu posso estar perpetuando, eu, enquanto adotado, adotar uma outra criança, ou ter um filho biológico, e estar nessa coisa do bonzinho e não me apropriar da minha sombra, né? Não me apropriar do que em mim é distorcido, porque eu posso estar, através do papel do bonzinho, ter auto-irritabilidade dentro de mim, não, mas eu sou o amor. Ter auto-descontentamento dentro de mim, não, mas eu sou uma pessoa que faz o bem, que vou entregar sopão no centro. Né? Então, eu sou a máscara mas não faz uma investigação. E quando você pega a criança
que vai chegar no teu colo, ou o menino, ou a menina, assim, ela percebe essa verdade. E ela vai reproduzir essas relações. E isso permeia todas as relações. Você pode até me enganar a nível de ego, mas a nível de emoção, eu começo a me afastar de você, não tá junto com o seu coração, vibrando no coração, porque eu vou começar a gritar, né, com o outro, porque o outro não está ouvindo. O que acontece com os casais apaixonados? Eles falam baixinho, no ouvidinho, porque está coração com coração. Né? Você quer dar amor, a outra menina quer dar amor. Quando você está no ego, você grita com o outro, porque você quer impor. Então, o coração está afastado, o coração não está ligado ao ouvido. Né? E isso é uma coisa tão simples, né? Mas a gente termina não achando essa qualidade porque não faz uma autorreflexão. Procurar por o que eu quero dar. O Osho falava assim, se você é uma pessoa miserável, por mais dinheiro que você tenha, você é tão pobre, que é tão miserável em termos de alma, miséria, pobre, né? Que você só vai passar o dinheiro, não tem um filho. Porque é só o dinheiro que você vai passar. O que vai perpetuar não é o dinheiro, é a qualidade emocional. Mesmo que a gente tenha uma distorção séria, mas se você está com a boa intenção de que aquela distorção seja tratada, olhada, amada, porque por mais raiva que eu tenha tido há 10, 15 anos atrás, essa raiva ainda vai existir de mim até eu desencarnar. Mas como é que eu resolvo essa raiva? Né? Por conta que eu fui abandonado, porque, enfim, por mil, o quanto que, assim, uma criança que sente o abandono, né, da relação com os pais biológicos, ela vai perpetuar a vida relacionada a esse abandono. Por mais que ela diga A não tal, ser, a não ser que ela seja suprida ou independente desse suprimento emocional que ela tenha na família afetiva dela, ela sempre carrega, Geraldo, ela sempre vem com essa lacuna. Isso fica ela vai vir com ou essa ela pode lacuna. ser curada, Curada é uma palavra muito genérica, pesada, porque ela vai para o local da adoção, que é a aceitação. Porque entendi. nunca, nada na vida da gente, a gente pode dizer que vai ser curado. Né? A gente vai aceitar o que o passado teve, Ressignificar. ressignificar. E poder, como toda sombra, ela é um presente para a gente, você vai passar isso adiante. Entende? Vai passar para os seus Sim. filhos. Olha, eu lidei com o meu abandono dessa forma e vai contar essa história. Né? Quantas histórias a gente não vê das famílias de como elas se superaram? Essa força é muito grande dentro do contexto familiar. Quantos antepassados, né, que tiveram problemas? A nossa civilização é uma civilização de preguiçosos. Se você olhar há uns 4 gerações atrás, as pessoas estavam no campo, né, uma lida muito mais forte, e elas falam sobre isso. Né? Verdade. E aceitar a vida como teve que ser, né? Como aconteceu, porque a gente não tem domínio sobre isso. O que a vida traz é uma completa impermanência. A primeira lei da vida é impermanência. As coisas acontecem independente do meu desejo. É Né? verdade. Agora, quando eu entro num fluxo, né? Quando eu entro numa ligação com a minha natureza e a natureza de Deus, eu termino reverberando esse fluxo dentro de mim. Mas enquanto eu estou brigando, porque eu fui abandonado, meu pai é um tatatá, minha mãe é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e começa a fazer esse julgamento, não é uma via de aprendizado, é uma via de dor, uma via de aprendizado, mas não é uma via de fluxo, porque enquanto isso eu estou julgando, estou criticando. Né? Eu não sei Sim, qual. sim. Enquanto criança, eu vou ter um olhar infantilizado sobre isso. Eu não sei o que aconteceu, por que o casal não deu certo, por que deu certo, não sei. E isso extrapola o meu poder de decisão. O que a gente pode focar é o que eu vim fazer aqui. Por que eu nasci? Com certeza, ninguém aqui, nenhum ser humano aqui veio aqui para comer, para trabalhar, para gerar filhos de uma forma automática. A gente veio para além. Só que nós ficamos nessa relação. Infelizmente eu fui machucado e eu fico nessa dor.
Talvez porque seja mais cômodo ficar na dor seja do que mais fácil, ressignificar. seja mais... Ontem de manhã eu passei um poema de um rapaz falando sobre isso. Será que é mais fácil eu não ter reticências na minha história ou ter um ponto final? E qual é o meu poder relacionado a isso? Eu fico nesse local de não resolutividade e espero que as coisas sejam resolvidas sem a minha ação. E aí, aí eu sempre vai estar no o outro que me violentou, me machucou, emocionalmente, me bateu, e eu nunca vou ressignificar esse local. Então, é um local pobre, um local de Geraldo, julgamento. e a tua fala, assim, eu desde já te digo, ela está riquíssima. Sabe por Oh, quê? Você fez uma abordagem e você falou sobre quem adota, sobre a postura, sobre a consciência que deve existir por parte de quem se dispõe a adotar. Você também tem abordado agora, nesse momento, sobre a conduta do adotado. Quem é adotado deve continuar, não, deve se colocar naquele papel de vítima, ou deve agir por gratidão à vida, como todos sim, nós. Na sim, verdade, Geraldo, eu entendo até que os mitos que circundam a adoção, elas partem muito da falta de conhecimento nosso sobre a essência humana, sobre o que de fato nós viemos fazer aqui, como você acabou de dizer. pois é. E assim, o que nós temos que fazer, temos não, porque ter que fazer é uma obrigatoriedade. O que seria interessante de fazer é criar um canal dentro de você de amorosidade, de perdão, de interdependências. As relações são interdependentes e não dependência, né, de não submissão, né, e criar uma identidade que você possa ser uma identidade amorosa e divina. É, dentro de você, porque existe o divino dentro da gente. Existem altas potências de energia dentro de nós mesmos que a gente pode trazer uma resolutividade para esse drama todo de adotar, não adotar, ser bom pai. Essa questão de ser bom pai sempre está permeando, boa mãe, sempre está permeando a cabeça, né, de como se a gente tivesse alguma culpa. Né? Nem os E, pais e, têm culpa e nem os filhos. Né? e te Porque digo mais, e te digo mais, Geraldo, quem leva essa carga para esse processo novo que passou a existir em razão da adoção. Quem adota, abraça aquela criança já com aquela visão que aquela criança, ela veio de um histórico de vida muito sofrido. É a postura dos pais em relação aos filhos também. uhum. Eu queria que tu Isso fizesse é uma abordagem verdade. É sobre isso. verdade, a criança precisa de uma ajuda terapêutica, o pai também precisa de uma ajuda terapêutica quando não sabe lidar com um amor verdadeiro. Porque o que eu vou voltar dessa deixa, o que um pai adotivo precisa, ele está na verdade na alta vibração dele para criar uma criança. E vai ser difícil, não vai ser fácil, porque tem muita dor ali. Só que se o pai conseguir conduzir com muita amorosidade, com muita paciência essa criança, ela vai ser um bom fruto também, porque tem é a semente de uma árvore. Né? Ela tem todas as potencialidades de ser uma grande árvore, uma pequena árvore, mas de fazer parte de uma floresta, do seio humano. Tem todas as questões ali que podem ser estimuladas. A epigenética ela não é determinante. Você é fulano que vai ser isso, e não é determinismo. O ser humano tem capacidade de fazer altas transformações. Né? É verdade. E acreditar nisso, né? Acreditar que possa dar o melhor, possa fazer diferente, possa ressignificar todo esse processo. Né? Isso é viável, a gente tem tanta tecnologia social, psicológicas, terapêuticas, uma miríade de situações para ressignificar a consciência de hoje. Né? Isso sempre existiu, agora que a gente está dando mais espaço, mais continente para essa questão. Né? Na E tua você, assim, prática, eu quero.
Eu quero Tu trazer queres? também uma. Hum? Tu queres? É porque dá um delayzinho. Tu Ah, queres? Eu ia te falar sobre a tua prática profissional, as tá. situações Eu, com as eu quais você se quero. depara. Aí me diz o que Tá. é que tu queres. Eu nem sei o que eu falei. Desculpa. Que Eu você vou. quer alguma coisa, você Eu quero deseja alguma falar. Ah, coisa. sim, eu quero falar de um adotado que todo mundo adora, né? O próprio Jesus Cristo. O pai dele, Uau! o pai dele era adotado, Que né? forte, Geraldo. Muito. Eu estou me arrepiando aqui todinho. Nossa, Em todo momento na Bíblia, ele fala com extrema adoração ao pai dele. E aí eu quero reforçar Geraldo, você outra tem coisa, razão. É mesmo. né? Ele fala com toda adoração para o pai dele. E tem outra questão. É ilusão, Ana Zélia, que nós somos filhos dos nossos pais biológicos. Nós temos como. Agora eu vou falar da prática terapêutica que eu gosto de adotar. Nós somos filhos de um pai muito maior. E a gente não adota esse pai, esse divino. A gente fica muito centrado nos pais biológicos, nos pais adotivos. Só que essas pessoas já fizeram a parte divina delas. Agora é a nossa hora de entrar dentro de nós mesmos. A frase é: Ele está no meio de nós, no nosso coração, e poder Uau, acessar esse divino. é verdade. Acessar esse divino para que todas as potencialidades do divino estão dentro de nós, mas a gente fica atrelado à personalidade. Aí eu sofri, eu fui vilipendiado, fui maltratado. É verdade. Mas você quer estar aí porque nutrir esse local é um local de ficar no sofrimento. É verdade. Né? E a gente vai ter dúvidas mesmo. Até ele, que era filho do Pai Eterno, aqui, materializado, na cruz ele duvidou do processo. Na hora da igreja, ele duvidou do ser humano. Mas o ensinamento dele foi muito maior. E ele está ensinando a toda hora a gente fazer essa conexão, né? De perdão e amorosidade, de não querer, basicamente, não querer fazer com que eu sendo pai de alguém, coloque essa criança numa caixinha, numa redoma, né? Num local de aprendizado que eu quero ter o controle. Então, para quem eu estou criando esse filho? Para que eu domine essa criança e ela sempre seja submissa, sempre seja fiel, sempre esteja comigo por conta dos meus medos mesmo de abandono. O que eu Se a gente projeto nessa criança? que eu projeto nessa criança, né, que eu quero que essa criança seja igual a mim na minha distorção, então assim, Realize os meus desejos minhas frustrações, de realização pessoal, minhas as frustrações, frustrações, né? as minhas frustrações que eu não consegui ser. A alma é muito maior, sabe, Ana? Então, me diga se eu tenho condições de nutrir isso perante você. Não tenho, porque, segundo pensamentos espirituais, eu, Geraldo, como indivíduo, tenho uma missão. E essa missão não é salvar o mundo, é me identificar com a minha dor, me identificar no sentido de resolver, conhecer, certo? Então eu posso até ser filho da Ana Zélia, claro que a idade nós somos aqui contemporâneos, mas eu digo assim, Está eu mais ser para irmão. tá mais para irmão, verdade, ser filho da Ana Zélia, querer ser advogado, mas eu sou um excelente cozinheiro e não dar vazão a esse cozinheiro, porque eu estou ainda preso aos ditames do que minha mãe disse. Isso se aplica, Geraldo, a qualquer relação. Já que a gente hoje fala de relação de filiação por adoção, mas isso se aplica à relação de filiação sanguínea ou não sanguínea. O Sanguíneo ou que, sanguíneo. não é? Porque, O que, o- pode dizer, pois não. não, por favor. O que o IBDFAN, que eu tanto cito, mas eu tenho um amor muito grande pelo Instituto, porque realmente é o nosso local de pesquisa, e de muito estudo, mas o que nós
No que nós acreditamos é que a família, ela é formada por laços de afeto e não por laços sanguíneos. Sim, Por isso, sabe, Geraldo, assim, essa nossa preocupação em trazer o tema ao conhecimento da sociedade e, assim, fantástico estar conversando com você, que tem essa experiência para compartilhar. Eu, desde já, te agradeço esse compartilhamento, porque você se dispôs a trazer particularidades que lhe pertencem, mas hoje eu já posso te dizer que você não somente tem dado cumprimento ao seu propósito, como hoje você já ajuda pessoas. Hoje, o nosso papel aqui é o de esclarecer. Então, assim, a é, tua abordagem, ela causou, pelo menos a mim, muita paz. Foi muito bonito te ouvir, sabe? opa, Então, assim, desde já eu te agradeço, Geraldo, pelo tá, momento de ter estado com você. Nós devemos ter cerca de 10 minutos. Eu já me despeço de quem esteve aqui nos ouvindo. A fala é toda tua. Se você puder falar um pouco a respeito do seu trabalho, do que você desenvolve, do que você tem visto, do que você quiser falar, Geraldo. tá, A eu fala é agradeço. toda tua. Passa a tua página, onde as pessoas te encontram, para que elas também possam vir a ter um bate-papo maravilhoso, como eu estou tendo agora com você. Tá certo, obrigado. Ultimamente eu tenho feito um trabalho dentro do processo com garotos com adicção, ou seja, compulsão por álcool e drogas, né, na Casa Restitui, né. Eu estou afastado agora por conta do Covid, né? Eu não peguei, graças a Deus, mas por conta da questão da pandemia. Também faço um trabalho de voluntariado dentro do presídio, né? De Itaitinga, eu IPC, me esqueci o nome, 2, não esqueci o nome agora. PPO2. Isso, muito obrigado. E faço atendimentos online, né, de técnicas energéticas e terapêuticas relacionadas a terapia sistêmica, familiar e também a trauma. Né, e parte desses investimentos eu trago para viabilizar o trabalho dentro da adicção, né, dentro do IPPO, IPCO2, IPPO2. IPPO2, eu só chamo presídio. Eu É, trabalhei lá, Geraldo, muitos eu anos. Tu sei, acredita? acredito. A gente Mais é uma brasileiro. conexão descoberta. Meu Deus, É, eu fico é, impressionada. é um trabalho maravilhoso. Eu sei que tem É, muita gente que tem reticências relacionadas a isso, mas eu digo que eu não estou lá para saber do que aconteceu no passado, que todos nós temos um passado cruel, né? com certeza. Infelizmente, eles violaram a lei da justiça, da vida, muitas vezes, mas eu não estou lá eu estou lá como um terapeuta para trazer a ideia do perdão e mesmo dar um alento para aquelas almas, porque elas estão lá por ignorância, né? Isso eu posso fazer Acredito. isso eu posso fazer Falta o de mínimo conhecimento, por falta de conhecimento, né? É falta de sofrer acesso ao básico, né, Geraldo? eles estão em sofrimento. Tem maldade, tem crueldade, tem muita sombra ali, mas eu acredito na luz e acredito na sombra. Conhecendo os dois, a gente pode caminhar aqui por esse planeta de uma forma que a gente possa fazer algumas pequenas mudanças, alguma qualidade, trazer alguma qualidade para quem está querendo acesso a essa qualidade. Quem não quer, Isso, infelizmente não quer. Né? Então, exatamente. é o livre-arbítrio mínimo que nós temos aqui. Eu amo o meu trabalho, né? Eu nasci para isso. Graças a Deus, meus pais me traumatizaram bem bacaninha para eu poder estudar sobre trauma. Né? Legal. Agradeço a meus pais biológicos, agradeço a meus pais substitutos, meu tio Leno, minha tia Valda, a minha família Mesquita, honro demais esse povo, porque sempre foram muito amorosos, me trouxeram grandes ensinamentos, né, dentro da distorção e também dentro da clareza, né, da verdade. E as famílias são isso, são grandes ensinamentos. É doloroso? Não dá para dizer que não é.
Toda Mas é família é, não é, Geraldo? toda a família é, em menor ou maior grau, é. Até aquelas que são. Eu tenho uma história da minha avó que eu vou contar rapidinho. A minha avó, para mim, era o baluarte da moralidade. E eu a me achava um merda. Então, como é que eu poderia amar uma pessoa que era o baluarte da moralidade, uma pessoa muito altruísta, muito bacana, e eu achava que a qualquer momento eu ia botar o pé pela mão, ia fazer tudo errado. E dentro do processo terapêutico eu descobri, né, que esse local de pedestal da minha avó não era bacana para ela e não era bacana para mim. Ela era um ser humano, ela tinha os erros dela, e aí eu comecei a poder aceitar que eu era neto dela, porque eu também tinha os meus. Então, assim, mesmo sendo uma mulher fantástica, ela tinha a sombra dela. Então, mesmo aquelas famílias perfeitas, que têm tudo de bom e de melhor, também tem uma distorção na bondade, no amor. E se a gente tiver um olho clínico, terapêutico relacionado a isso, a gente fica ok com a vida. E o processo é esse, da gente caminhar nessa vida e poder dar um grande ok para sem se identificação. Ah, eu sou adotado, eu sou filho biológico, eu sou um pai negligente. Não se identifica com isso, dá o teu melhor. Né? Às vezes você não está com bateria cheia, você passou o dia cheio de situações. Ok, não é momento. Agora entra na tua verdade. Quando você quer ensinar a dar amor, dê amor para você, aceite você, para depois poder dar amor para o outro e aceitar o outro. Olha, meu filho, nesse momento eu não tenho condições. E não força a barra, porque o filho vai saber que você não deu uma qualidade bacana. E foi a tua primeira mensagem, foi exatamente o que você falou quando a gente começou a falar em adoção. Você disse, a primeira coisa, não nessas palavras, mas você falou, para adotar, saiba o que você está fazendo. E o que Realmente você tenha vai dar? consciência a respeito É, sobre o isso, que você vai dar, não é? isso. É. Uma mensagem final, Geraldo, Olha, eu tenho uma para mensagem maravilhosa aqui. Oba. Coríntios 9:8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Qual é a promessa? A promessa é de elevação da consciência. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós elevamos nossa consciência perante a divindade que eu sou. Porque eu sou filho dele, então eu também sou divino. Eu não sou só luz, eu não sou só sombra. Eu sou um complexo universo dentro de mim mesmo. E aí eu posso elevar minha vibração para me tornar um ser consciente e poder permear as relações. Muito bonito, Geraldo. Perfeito. Uma amiga Você é um que anjo, você é um anjo. nada, Geraldo. Somos todos transmissores das mensagens que nos chegam. E foi E rápido, eu pensava que ia ser mais demorado, mais pesado, como no, é no, um assunto que me afeta muito, porque eu sou um filho adotado, graças a Deus. Né? Eu pensei, meu Geraldo, Deus, que bonito. Olha, francamente, que bonito. Uma amiga que mora em Portugal, a Kira Pagels, já falou, Geraldo, eu quero falar com você. Então, Geraldo, aonde te encontrar? ah, tá, já tinha esquecido. O meu Instagram é @gera mesquita terapeuta. Também você pode você pode me encontrar no WhatsApp, né, no 85, né, Fortaleza, 9922 59595, repetindo 85, por diária 9922 59595, né? E estamos a serviço. 9922 59595. 59595. Gera underline Underline mesquita Mesquita terapeuta. terapeuta. Isso. Geraldo, fantástico. Muito Assim, não obrigado. vejo a hora de estarmos juntos nas nossas práticas no Núcleo Sol. Amém, amém. Eu acho que essa formação ela vai trazer muito, ela vai agregar muito a nós. Eu vou colocar Isso. as minhas lupas novamente. Meu Deus do céu, eu Linda. não consigo Tá linda. enxergar sem meus óculos, não consigo. E é isso, Geraldo. Assim, eu te agradeço Eu que demais, agradeço, meu agradeço amor, a oportunidade.
muito assim a presença de todos os amigos que puderam estar aqui conosco e eu peço desculpas por não ter conseguido cumprimentar a todos, mas estar do outro lado não é tão fácil assim, não é, Geraldo? Não Nós é, temos que não superar as nossas sombras também, não é. é? Inclusive, assim, eu, E eu tenho que agradecer muito a você, porque assim, esse local de live não é um local fácil para mim, e isso está começando a criar uma forma de lidar com o outro, de passar o que eu aprendo, o que eu estudo. Eterna gratidão por a abertura desse campo, porque está me fazendo pensar de outra forma, né? De muito gerir outro legal. jeito. Muito legal, Geraldo. Você é um ser de luz, uma pessoa fantástica, um estudioso, Todos nós somos. viu? E todos merecem conhecer você. Amém. Um beijo, eu lhe Um beijo. agradeço Gratidão a todos. grandemente. Boa noite, gratidão. Gratidão. Tchau, Geraldo. Tchau, meu amor. Muita gratidão.